Um cenário que ele é assustador. E assim, né, contrair dívida para pagar gasto obrigatório no próprio... Mas você já, né, já foi pro buraco. E ainda assim a preocupação é aumentar os gastos com operações populistas. E assim, você começa, você deu o auxílio, você deu o benefício populista, você não consegue tirar. Então o BPC quando surgiu era uma merreca. Hoje o BPC está subindo anualmente no orçamento federal na casa dos 50, 60 bi. Ano passado acho que o BPC aumentou 50 bi, só ano passado. Aí, o Bolsa Família, não, é uma política, né? Quando veio, né, teve o salto lá na pandemia e ele continua aumentando. E você fica com as políticas assistenciais que nunca terminam. Foi dado gás, vai tirar o gás lá na frente. Foi dado energia elétrica, vai tirar agora isso lá na frente. E é o que o governo do PT está fazendo. O governo do PT está criando um sistema de transferência de renda do brasileiro que trabalha e produz para um brasileiro pouco produtivo, que vai ser muito difícil desmontar, que tem apoio desse centrão vagabundo, e que vai nos levar à bancarrota e está nos levando à bancarrota. A bancarrota não só do ponto de vista das contas públicas, que a gente já conhece, já tá vendo, o arcabouço desse mesmo Haddad tá levando a gente pro buraco, mas tá levando pra uma bancarrota moral. Porque a discussão toda no Brasil se tornou uma discussão sobre como você vai extrair dinheiro da classe média para dar para esses setores mais pobres da sociedade nada a fazer. E sem, assim, eles têm direitos, você garante um novo direito agora. O cara tem direito agora a pegar transporte público sem pagar. E vai chegar na classe média e vai cobrar o imposto dela. O benefício da conta de luz, ele é cobrado diretamente na conta das pessoas que pagam as suas contas de luz. O Brasil tá maluco. A situação nossa como nação, ela é calamitosa. E não vamos ficar fingindo aqui que não é isso que está acontecendo. Não vamos ficar nos iludindo que a situação brasileira está se encaminhando, tá? Não só para um colapso fiscal, mas para um colapso moral. E o PT, como entendeu o seguinte, que não vai ter crescimento econômico para as classes médias, que não vai ter nada. O PT entendeu assim. O PT, olha só, vamos lá, agora eu vou começar porque... O PT entendeu que guerra faccional se escolhe lado. O PT entendeu que ele tem lado nessa guerra. O lado dele é o lado do eleitor dele. E se ele consegue manter o eleitor dele, mais alguns outros poucos ali no meio, alguns caras que vão estar flutuando, ele compra os votos dos caras, sustenta os caras e pune o adversário. O que o PT faz é muito claro, ele pune o inimigo e ele beneficia seu aliado. Então, para o PT, o Estado brasileiro é uma máquina de ajudar o seu eleitor e punir o eleitor do adversário. E o PT entendeu isto como uma guerra faccional, mesmo entendendo que isto inviabiliza o Brasil como nação. Então o Brasil como nação, como pacto, a gente pode voltar para aquela imagem do Pedro, né, famosa, o Brasil como pacto é um pacto inviável. Mas para o PT isto pouco importa, porque para a esquerda, e a esquerda pensa nessa lógica, o importante é acumular poder. O importante é acúmulo de poder. Então se eles puderem ganhar uma eleição, isso significa acumular poder. Se eles estão acumulando poder, beleza. Ah, punir meu adversário, legal. Ah, a classe média do Paraná agora odeia ainda mais o PT. Dane-se, eles já não votam no PT. Pro PT tá tudo bem, galera. O PT não liga pra isso. O PT não liga. Já o direitista liga. O direitista tá, não, veja só, eu vou chegar, o Bolsonaro, gostei que minha popularidade aumentou ali no governo, lá no Nordeste que eu dei o auxílio, então o quê? Você botou o Ciro Nogueira na Casa Civil, o Ciro Nogueira ficou beneficiando diretamente os aliados dele. E os aliados dele, basicamente, trabalharam com uma massa populacional que iria votar no PT, e essas pessoas pegaram o auxílio e votaram no PT. Aí o Bolsonaro perdeu quem? As classes médias no Centro-Sul, as pessoas mais escolaridade, mais elitizadas, perdeu a Baixada Fluminense e perdeu a eleição. Um projeto de direita tem que entender assim, ele tem que ganhar um determinado eleitorado, que é o eleitorado base, que é o eleitorado antipetista, e depois ele tem que pegar os eleitores em disputa. É isso que o PT tá fazendo agora. O PT, ele tá dando tudo que ele pode para o seu próprio eleitor, ainda vai pegar uma classe média que usa transporte público com isso, e depois o que o PT vai fazer é olhar para os eleitores em disputa e tentar pegar eles. O negócio do imposto de renda, aquela isenção até a faixa dos 5 mil reais, é em grande medida para buscar, né, uma classe média suburbana, tal, para pegar esses caras e tentar com esse benefício ganhar ali eles e obter a maioria para as eleições. O PT está pensando de maneira maquiavélica enquanto projeto de poder. E nós temos que começar a pensar assim, e eu digo isso porque ontem eu fui num podcast e eu fui criticado por uma fala minha. Vai no meu Twitter e veja só o que eu falei ali. E nós precisamos falar nesses termos para a próxima eleição. Tá na hora da gente demonstrar que a gente tem lado. E vamos começar. Quem é o nosso lado? Primeiro tudo, todo mundo, a massa de brasileiros que trabalha e produz.
Nós temos que chegar ao poder e nós temos que olhar por essas pessoas antes de tudo. A massa de brasileiros que trabalha e produz. A massa de brasileiros que está botando dinheiro dentro do cofre do governo federal. Nós temos que olhar para eles primeiro. E aí, mas o cara que está no auxílio, eu quero que ele saia do auxílio. Eu quero que ele viva numa cidade decente, quero que os filhos dele tenham uma capacidade produtiva. Agora, entretanto, eu vou olhar pro brasileiro que trabalha e produz. É uma questão de escolha, assim. Os meus inimigos do PT, os inimigos do PT, fizeram uma escolha. É hora da gente fazer uma escolha. E no início será detrimental, sim. Será detrimental. Você vai ter que dar um foco maior em quem trabalha e produz. O cara que tá botando comida na mesa de milhões de brasileiros, que é o brasileiro que trabalha e produz, não importa se ele é um lixeiro, se ele é um vendedor numa loja, se ele é o dono da loja, se ele é um motoboy, se ele é um entregador, se ele é um motorista de Uber, se ele é um cozinheiro, se ele é um contador, se ele é um assistente financeiro, não importa. Esse cara, a vida dele tem que deixar de ser um inferno maldito. E esse cara tá botando a comida na mesa de milhões de outros brasileiros que não estão tendo o mesmo sacrifício que ele. Não é justo, cara. Não é justo. Tá errado isso. E aí vai o vagabundo do Haddad, o bosta do Haddad. Rizzo, falei. Mas B-O-S-T-A tá permitido. Não é um xingamento. Não é um palavrão. Vamos lá, não exagerei. Eu prometo que foi o... Fiquei numa zona cinzenta aqui e vou voltar. Mas esse cara, esse sujeito vai, propõe... que legal, mais uma vitória. Então, deixa eu entender. Economicamente, o ministro da Fazenda no Brasil tá propondo Vale Gás, tá propondo... transporte gratuito pra todo mundo no transporte público e energia elétrica gratuita. Ai, que gostoso. E aí pro resto da população, imposto. Que gostoso. Só que entenda, numa questão de uma guerra faccional, porque o Brasil vive uma guerra faccional, o PT tá jogando direitinho. O PT tá jogando fino da bola. E vão. Se nós não conseguimos levantar um exército pra enfrentar esses caras, do ponto de vista eleitoral, eles vão ganhar a eleição, mesmo estando mortos no começo do ano, davam o PT como morto. O que o PT fez? A estratégia clássica de sair convencendo o próprio eleitor, comprando o próprio eleitor. Eles voltaram pro modelo antigo, esconder a Janja, quase vocês não ouvem falar da Janja. O Eduardo Bananinha deu uma causa universal pro governo, estou enfrentando o demônio do Trump. E, mesmo com o governo quebrado, estão aí distribuindo benesse, tome benesse, tome benesse. É isso? Nós temos que escolher o lado. E tem que ser um lado. Porque o outro lado acha que é detrimental. Se você perguntar pra um cara da lógica assistencial, ele acha que tem que dar tudo pra ele. Dá pra mim, me dê papai. Eu quero. Nós temos que escolher. E essa é uma escolha, vamos colocar aqui, de foco e de país. Cara, eu quero entender a mente de um cara que sai pra trabalhar aqui em São Paulo pra ganhar R$2.500 e sai lá do final da periferia, cruza a cidade, volta, bairro ruim, paisagem feia, cidade suja, cidade feia, insegurança, risco de ser assaltado, e aí ele bota a comida na mesa dos filhos dele. Esse cara, pelo amor de Deus, gente, esse cara é um herói. Esse cara é um herói. Esse cara, e ninguém tá olhando por esse cara. E o cara que contrata ele, outro herói. Aí tá lá o Haddad falando, não, mas olha só, fica tranquilo que agora vai ter luz de graça pra quem já tá produzindo pouco. Não dá, cara. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like e siga o canal Missão Vanguarda.